eleitor a definir o voto neste segundo turno. A entrevista vai ter 10 minutos de duração, conforme o combinado. Boa noite, candidato. Nosso tempo começa a ser contado a partir de agora. Eu começo com o primeiro assunto falando sobre segurança pública. Ribeirão Preto, números da Secretaria mostram que de cada 10 roubos que acontecem na cidade, 7 são de celular. E roubo quando tem violência, emprego de arma e tudo mais. Qual é a sua proposta para a segurança? Nós precisamos colocar tecnologia, né? Reforçar os policiais, ter policiais mais bem pagos do Brasil aqui em São Paulo. Eu tenho reforçado muito as polícias civis e militares, a técnica também. Autorizei que todos os sargentos andassem agora com fuzil dentro das viaturas, enfim. E os melhores índices de São Paulo dos últimos 20 anos saíram agora, depois de 5 meses de governo, porque os policiais estão se sentindo reforçados conosco, né? Mas tecnologia é câmeras. Em todas as cidades pequenas e médias aqui da região, pode ter câmeras que o Estado vai bancar para que nós tenhamos centrais de controle, como nós temos o Copom, né? E o Copom em todos os lugares com câmeras, as pessoas poderão ter isso. E o policial bem pago, bem armado, para que depois, ao final, a gente tenha também oportunidade para o jovem. A grande solução é essa, oportunidade para o jovem. O senhor fala em integração entre as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós temos um problema aqui na nossa região, das 66 cidades da nossa área de cobertura, pelo menos 30 não tem um delegado, a pessoa física na delegacia mesmo. Como resolver isso daí? Nós temos que colocar delegado, né? Como o PSDB governa o Estado de São Paulo há mais de 20 anos, né? Eu tenho 4, 5 meses, já abri todas as delegacias da capital de São Paulo, do litoral, agora do ABC, e vou abrir aqui de todo o interior também, à noite as que estão fechadas, colocar os delegados, tem que fazer concurso, colocar os delegados e permitir que as delegacias tenham de volta os delegados. Nós sempre ouvimos essa proposta, abrir concurso, fazer para contratar delegado, trazer para preencher essas vagas. Tem dinheiro para isso? Tem que ter dinheiro. São Paulo é o estado que orienta o Brasil. São Paulo não pode acertar o seu ponteiro com o Brasil, é o Brasil que tem que acertar o ponteiro com São Paulo, né? São Paulo é um estado fabuloso, cheio de qualidades, não é? Essa é uma região que você anda em todos os lugares, com todas as dificuldades. Nós temos que vencer a etapa agora do desemprego, né? Gerando oportunidades. Mas, acima de tudo, tem que lembrar que o estado de São Paulo é um país dentro de um país, né? Preciso estar à altura desse desafio. Quem se preparou para essa função, sinceramente, eu acho que PT e PSDB já deram o que tinham que dar. Agora está na hora de ver a coisa diferente. Ribeirão Preto, por exemplo, tinha 8 delegacias, houve uma reestruturação da própria Secretaria de Segurança Pública, agora são 3 centrais de plantões. Caso o senhor seja eleito, por exemplo, como é que vai ser essa conversa com a Secretaria de Segurança Pública para essa inteligência, para essa distribuição? Porque acabou diminuindo o número de delegacias? Mas não é só delegado, só polícia, você precisa ter um policial bem equipado e ao mesmo tempo também ele empoderado, né? Como eu tenho feito, lembra aquela homenagem que eu fiz a policial que reagiu a um assalto na porta de uma escola? A reação foi imediata, a corporação toda está conosco, né? As pessoas confiam, sabem que é pulso. Você vê, os melhores índices do estado de São Paulo foram nos últimos 5 meses. O que aconteceu? Aconteceu que tem um governador que empodera os policiais e foi isso que de verdade mudou o estado de espírito da polícia, que é muito importante. São Paulo tem mais de 100 mil policiais, é a maior tropa do Brasil, uma boa tropa. Hoje eu andei aqui em Ribeirão, fui em vários lugares, encontrei policiais. Você percebe que a nossa polícia militar, por exemplo, é um policial que quer trabalhar, que quer ter esforço. Não adianta a gente só falar para as pessoas que vai ter uma solução se você não teve a solução. Quando eu fui prefeito, a minha cidade de São Vicente era a mais violenta de São Paulo. Depois que nós implantamos um programa que começa agora em Guariba, já tem em Batatais, em 16 cidades de São Paulo, que é alistamento civil. Dá uma oportunidade para o jovem, com 18 anos, quando ele é dispensado do exército, ele vem trabalhar conosco, né? Serão 80 mil em São Paulo. Nós vamos revolucionar todo esse estado de espírito, porque nós vamos tirar a mão de obra do lado errado, nós vamos trazer eles para o nosso lado, os jovens de 16, 17, 18 anos. Quando o senhor falou sobre emprego, nós temos na região aqui, por exemplo, Franca, uma cidade da indústria calçadista, polo calçadista. Lá para 2013 tinham aqui pelo menos 30 mil trabalhadores. Hoje esse número caiu para 18 mil, 19 mil. O que o setor calçadista reclama, o setor da indústria, é de que o ICMS para a indústria aqui no estado de São Paulo é mais caro do que Minas Gerais e, portanto, o lojista, ao invés de comprar aqui na indústria, vai lá para Minas Gerais, compra e traz o produto para cá. O que o senhor pode fazer, caso eleito, com a questão do imposto do ICMS? Eu estive em Franca esses dias e reafirmei meu compromisso. Aqui em São Paulo, nós não vamos perder mais nenhum emprego para lugar nenhum. Porque, se precisar, nós vamos fazer tudo o que for necessário tributariamente para que as empresas fiquem em São Paulo. E qual é o Inclusive, essa foi o couro, por exemplo. O couro que vem do Nordeste aqui, nós pagamos um couro e acrescentamos nosso preço de ICMS. Nós podemos ter incentivo fiscal. O incentivo fiscal, a gente não quer entrar na guerra fiscal com os outros estados. Mas, sinceramente, muitas empresas saíram de São Paulo exatamente pelo benefício fiscal.
Agora, tudo isso vai mudar, o Supremo já decidiu que o benefício fiscal é inconstitucional, mas nós precisamos fazer com que as empresas voltem para São Paulo e elas vão voltar. O senhor pensa em redução de impostos ou tentar igualar esse ICMS com Minas, por exemplo, para melhorar isso? Não, tudo é possível. Agora, é preciso que você tenha incentivo do governo do Estado, especialmente quando você sabe que em uma determinada área, um Estado tirou uma empresa daqui por conta do incentivo, você não pode permitir, não é? Essa frouxidão, né, que eu falo sempre, e é por isso que eu digo que as pessoas querem essa mudança em São Paulo. Porque o 45 governa São Paulo há mais de 20 anos. Quando a gente fala em possível redução ou esse trabalho, né, de rever isso, no começo da entrevista o senhor fala em investimento. Não é uma conta que às vezes não vai fechar? Não, mas fecha. São Paulo, como eu te disse, é um estado poderoso. Ele tem muitos benefícios. Olha, eu, por exemplo, eu acabei de fazer... Quanto tempo vocês ouviram falar dessa história do aeroporto aqui de Ribeirão Preto? Quantos anos falavam nisso? Aí eu entrei em 5 meses, autorizei o valor, 4 milhões, as obras, eu fui lá hoje, as obras estão em andamento, mais 4 milhões e 800 para terminar essa parte das cabeceiras da pista, para transformar o aeroporto de Ribeirão em um aeroporto internacional. Agora o que falta? O governo federal. Nós precisamos ter um novo presidente da República, para poder então, hoje eu tive com o Major Olímpio o dia inteiro, fizemos campanha para exatamente mostrar para o senador, olha, senador, nós precisamos brigar pelas coisas de São Paulo, não é? Quer dizer, não pode ter mais aquela coisa da briga de PT e PSDB prejudicar o estado de São Paulo. Sertãozinho é uma cidade do lado aqui de Ribeirão Preto, e agora eu vou para o assunto tocante a pedágios, por exemplo, de Sertãozinho até Jaboticabal, nós temos um pedágio aí que custa aí de volta R$ 38,00, uma quilometragem que dá aí de volta de 58 quilômetros. O que é possível fazer com essa questão do pedágio, inclusive para fomentar o empresário a investir mais aqui na região interior? Durante esse ano nós fizemos 2 concorrências novas de concessões aqui em São Paulo, né? 2 novas concessões. Essas concessões já saíram 25% mais barato o pedágio, que é o que todas vão sair, e ao mesmo tempo todas as pistas com Wi-Fi grátis para todo mundo. E se você tiver aquele tag para passar direto pelo pedágio, você ainda tem 5% de redução, né? Então, por que vai ser possível isso, para você entender? É porque as novas concessões não dependem de novos investimentos. Muitas obras já estão prontas. Então você vai poder fazer a concessão e, em vez do investidor colocar em dinheiro para o Estado, ele abate no valor do pedágio. Nós temos aqui a rodovia Anhanguera, teve a Tílio Balbi e também a Armando de Salles Oliveira. Houve essa redução, mas o valor voltou a subir depois de 2000, já subiu 2,8%. Isso, claro, a inflação sempre faz subir, mas eu digo... Mas o senhor pretende rever contrato, por exemplo, com as próprias concessionárias para evitar esse aumento de novo? Todos os contratos que estão vencendo nos próximos 2 anos, 2, 3 anos, as concessionárias antigas. Então, haverá redução dos pedágios, e não é porque eu sou mágico, é porque o investidor que vai contratar essas novas concessões pode fazer um valor mais baixo, como nós fizemos em duas grandes concessões de São Paulo. O que falamos sobre saúde, nós temos em Ribeirão Preto uma UPA, por exemplo, unidade de pronto atendimento no Sumarezinho, que está fechada. Está pronta para ser inaugurada, mas fechada porque não tem gente para trabalhar. A prefeitura disse que não tem como manter a unidade aberta por conta de gasto. De que forma o governo estadual poderia ajudar com isso? Olha, nós vamos abrir aqui em Ribeirão o AME. O AME que não tem. É a maior cidade de São Paulo, uma das maiores que não tem AME. É inacreditável que tantos anos não tem um AME. Já de Virgínia, né? Na Vila Virgínia, vamos abrir o AME aqui. O imóvel está lá, o espaço, vamos construir. Nós estamos inaugurando o Hospital de Serrano, que estava também parado fazia muito tempo. Já licitamos a OS, agora está sendo contratada, entregamos o prédio. Quer dizer, esse AME, por exemplo, os AMEs, eles são ambulatórios médicos de especialidade. É o melhor serviço de São Paulo, um dos melhores. Eles vão abrir todos os finais de semana para zerar a fila de consulta e a fila de exame. O senhor estava no governo do PSDB, agora assumiu por conta da candidatura do Geraldo Alckmin. Sim. Nesse tempo não deu também para o Hospital Estadual, por exemplo, o senhor chegava, vamos inaugurar, não deu para abrir, desde 2010 está pronto para entrega. Mas eu não era governador, né? Eu só posso decidir depois que eu sou governador, eu era vice. E ao contrário do meu adversário, eu sou leal. Eu não esfaqueei, não dei rasteira no governador Alckmin, porque ele é um homem honrado, não tinha por que fazer isso, né? Então, nesse período, por exemplo, de fim do governo, não é possível isso também? No período eleitoral você não pode fazer. Eu vou abrir, por exemplo, diversas as creches no estado de São Paulo, mas não posso fazer isso agora. O que eu me comprometo é que, durante o meu governo, não vai ter mais ninguém em fila de creche no estado de São Paulo inteiro. Nós vamos zerar a fila de creche, porque isso eu fiz na minha cidade e vou fazer no estado de São Paulo inteiro, porque não é possível uma mãe não ter direito de colocar uma criança numa creche. Incentivar as pessoas no ensino médio a ter o curso técnico para todos os meninos do 2º ano e 3º ano do ensino médio, valorizar professor, valorizar o servidor público, ter o melhor salário do Brasil aqui em São Paulo, que é o que o PSDB não fez, e eu vou fazer. O senhor acha que isso é possível com um orçamento que São Paulo tem, sem ampliar impostos ou sem aumentar gastos para a população? Não, é que o Brasil não vai ficar assim disparado. Não é por isso que eu falo que nós não podemos acertar o nosso horário com o Brasil. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer o Brasil acertar o horário com São Paulo.
São Paulo é um estado muito forte, já voltou a crescer, o orçamento desse ano vai ser com superávit de novo. Acabei de fazer a licitação aqui da CEP, entrou mais 2 bilhões no caixa do governo do estado e eu quero ajudar os prefeitos e as prefeituras também a fazer o seu serviço. Foram os 10 minutos, eu agradeço a participação do candidato Márcio França, do PSB. Na próxima quarta-feira, a entrevista é com o candidato do PSDB, João Dória. E a seguir...